Deixa eu contar uma coisa pra você que eu já estava doido pra trazer nesse vídeo aqui sobre esse tema, o que que gera trauma, como que começa um trauma. Tô falando baixinho porque já tá um pouco tarde aqui, os meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo e talvez a minha voz vai ficar um pouquinho mais baixinha, mas depois eu dou um jeito aqui de aumentar o volume para que você consiga entender melhor. Acho que você já está aqui, você já está até com volume alto, porque eu dei uma aumentada no volume aqui para colocar aqui no YouTube. Mas vamos lá, primeira coisa que eu quero dizer para você, da onde que eu tirei essa ideia. Eu estava navegando ali no Netflix, eu vi um filme que o tema do filme me chamou a atenção. Eu vou te dizer no final do vídeo o tema desse filme, vou dizer o que que é. Se eu esquecer no vídeo, você me coloca aqui nos comentários para eu poder dizer para você o nome do filme. Mas o filme se trata de um trauma que é gerado dentro de casa, dentro do seio familiar. E aí eu já quero no início desse vídeo dizendo para você que existe um risco muito grande dos traumas acontecerem dentro da própria família. Trauma que o pai gera, trauma que a mãe gera, trauma que a avó gera, trauma que, principalmente nessas relações primárias, elas acontecem. Só que antes de eu dizer o que eu percebi no filme, eu queria que você entendesse, que eu entendi também, que os pais que geram trauma nos filhos, eles são vítimas de outras vítimas. Eles geram trauma sem perceber. Geram trauma sem saber. Não é aquela coisa assim, eu vou fazer isso para gerar um trauma no meu filho. Eu vou fazer isso para gerar um trauma na minha filha. Eu vou falar desse jeito para gerar um trauma. Eu vou agir desse jeito para gerar um trauma. Não é assim que acontece. Porque você entendendo isso que eu estou te falando, já vai fazer você tirar um pouco a culpa do teu pai, da tua mãe, não culpá-los pelos traumas que você tem na vida. Eles foram vítimas também. Dificilmente um pai faz assim conscientemente, faz isso uma mãe conscientemente. Nesse filme que eu vi, se trata de uma mãe, ela, ela olhava para o cabelo da filha e dizia que o cabelo da filha tinha que ser o cabelo mais bonito. Era uma mãe negra, né, preta, pai preto e a filha preta. E aí essa mãe foi tentando fazer com que a filha tivesse um cabelo liso. Ali ela já foi projetando na filha uma forma de não se aceitar. Isso é o que eu fui percebendo. Se o cabelo dela é um cabelo afro e ela está tentando incutir na filha que projete que ela tem um cabelo liso, ela já está ensinando o quê? Não aceite você, não se aceite como você é. E a filha foi nesses estímulos, recebendo esses estímulos da mãe. Aí a mãe alisava o cabelo dela, passava aquele pente quente, né? Achei até engraçado porque esse pente quente é uma coisa muito antiga. Mas ali a mãe ia passando o pente quente. Teve um dado momento que a menina estava na beira da piscina e tinha duas crianças tomando banho de piscina. Aí a menina foi, tirou o chinelo para poder pular, a mãe começou a gritar, não pula, não pula, não pula, não pula. A menina foi, ela do lado de fora, o cabelo dela estava alisado, quando ela pulou na piscina o cabelo cacheou. Aí as crianças que estavam ali ao redor falaram, ó, seu cabelo tá diferente e tal. E aí a mãe dela, vendo ela fazer isso, que a mãe estava na borda da piscina, a mãe ficou muito desesperada. Por quê? Porque já sabia que o cabelo dela ia ficar diferente ao molhar. E a mãe não queria que isso acontecesse para que ela mantivesse meio que uma máscara. Só que a mãe estava projetando na filha uma coisa que ela passou.
A mãe estava querendo que a filha vivesse uma realidade que não era dela, porque a mãe passou por isso. E aí o que aconteceu? A mãe não soube administrar isso na vida. E ela foi transferindo para a filha. Aí com isso, a filha sempre ficou mudando de cabelo para poder ser aceita na sociedade. Tudo que falavam em relação a cabelo, a filha não aceitava, né? Depois de ter crescido, ela não se aceitava, ela tinha que ter o cabelo melhor para agradar as pessoas. Aí começou a ter uma necessidade de agradar os outros, de agradar a mãe. Teve um episódio no filme que narra que ela já tinha crescido, estava para receber um convite de noivado de um rapaz. Na verdade, ela especulou, né? No filme narra que ela imaginava que o cara que ela estava namorando fosse pedi-la em casamento. E o cara reuniu a família dele, a família dela, e deu a ela um cachorro e um colar. Só que na cabeça dela, ela ia ser pedida em casamento. Ela começou a criar expectativas nos outros, não só no namorado, mas nas amigas, nas pessoas, porque ela tinha uma expectativa de que as pessoas tinham que aceitá-la, porque a mãe foi fazendo com que ela vivesse dessa maneira. O filme me impactou muito porque quando essas realidades acontecem, principalmente de maneira inconsciente, me parece que vai gerando esses traumas, me parece que vai gerando essas angústias. E aí às vezes a pessoa tem problema de relacionamento, a pessoa tem problema, no filme relatava isso, a menina tinha problema de relacionamento, a menina tinha problema de aceitação, aí ela tinha problema no trabalho, aí ela tinha problema com ela, né? Teve um belo dia lá, um belo momento no filme que mostrava que ela estava se preparando para ter um encontro com esse namorado. E aí ela foi para um salão, e nesse salão passaram um creme errado, o cabelo dela começou a cair. Aí ela ficou assim desnorteada porque o cabelo dela não podia cair. Aí teve que botar uma peruca para mostrar que ela tinha um cabelo legal, e a peruca era de um cabelo liso, só que não era a realidade dela. Aí ela ficou procurando essa necessidade de aprovação ao longo do filme, foi passando. Aí depois esse cara, ela e o cara, por conta de interpretações erradas, ela se afastou do cara, desmancharam. Aí ela encontrou um outro rapaz que tinha uma filha. E aí ela teve muita complicação na convivência com esse cara. Ela esculachou, teve um período lá do filme que ela esculachou a filha desse cara. Tudo porque ela estava passando por complexos, né, em relação àquilo que a mãe foi fazendo, e não sabia lidar com as pessoas. E aí eu, como pai de família, eu tenho 3 filhos, como pai, como marido, como formador de opinião, eu fiquei me perguntando muito assim, em relação àquilo que eu falo aqui para você, em relação àquilo que eu falo para os meus filhos. Eu vou cometer erros, não estou isento, não sou perfeito, nunca vou ser perfeito. Eu tenho procurado melhorar cada vez mais. Mas assim, eu fiquei me perguntando assim, eu tenho me vigiado nas minhas palavras com os meus filhos? Eu tenho observado, né? Eu tenho procurado observar as coisas que eu falo com eles. Eu procuro observar, converso com minha esposa. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, eu mostrei um livro que eu estou lendo para ela, eu estou lendo esse livro aqui, ó, também, ó, Pais e Filhos, né? É um livro de Dom Futoshim, ele fala muito sobre, vou mostrar aqui a capa para você, ó. Ele fala muito sobre educação de filhos. E aí uma amiga minha falou assim para mim, ela me viu com esse livro, eu estava na missa ontem, aí eu, antes de começar a missa, eu estava lendo esse livro. Aí ela falou assim, esse livro é muito bom, e posso dizer uma coisa para você, você está muito diferente na educação com os seus filhos. Eu falei assim, caramba, então tá perceptível. Eu falei para ela assim, realmente eu estou me aplicando para ser cada vez melhor. Por quê? Por que eu falo isso para você? Porque quanto melhor eu tiver instruído, melhor eu vou conseguir educar os meus filhos.
eu vou saber ser enérgico no momento certo, vou saber ser amoroso no momento certo. Eu preciso fazer autorreflexão para que eu não pegue aquilo que são as minhas mazelas, as minhas misérias e transfira para os meus filhos. Tudo isso para que eles sejam bons cidadãos, para que sejam honestos, para que sejam direitos, para que não carreguem traumas, não carreguem complexos de inferioridade. Esse filme me trouxe essa reflexão e eu quero trazer isso aqui para você, porque talvez você é pai, talvez você é mãe e talvez você seja o filho que esteja vendo esse vídeo. Se você for o filho, você vai entender um pouco dos seus pais. Você vai entender um pouco do que os seus pais receberam. Você vai ter até a chance de perguntar para eles. De perguntar, pai, como é que foi a sua educação? Mãe, como é que foi a sua educação? E depois que você perguntar ao seu pai e à sua mãe, vamos botar que seu pai e sua mãe falam assim, se o seu pai fala assim, a minha educação foi muito rude. Ou se a sua mãe fala assim, a sua avó me deu uma educação onde ela só ficava distante de mim. E hoje, você como filho vai poder entender um pouco o que os seus pais fazem com você e por que eles fazem. É aí que você consegue trazer um novo significado para a tua vida, quando você entende quem são os seus pais, quando você entende o que seus pais, de onde seus pais vieram, o que seus pais receberam de educação. Isso mudou a minha vida, porque quando eu me deparei com muitas questões na minha vida e fui entendendo a origem do meu pai, fui entendendo a educação do meu pai, fui entendendo a educação da minha mãe, fui entendendo o que eles carregavam, eu comecei a entender o porquê que eles me transmitiam algumas coisas, comecei a entender a maneira como eles me transmitiam algumas coisas e comecei a entender o significado do que eu estava vivendo. Por que muitas pessoas às vezes não conseguem entender o significado da vida? Por que as pessoas às vezes não conseguem entender o seu propósito? Por que as pessoas muitas vezes não conseguem se responsabilizar? Porque se vitimizam, atribuindo a sua vida ao que fizeram com ela. Mas quando você tem esse olhar de que o que fizeram com você foi por falta de instrução ou foi porque fizeram com essa pessoa, você começa a entender quem você é, quem é a pessoa que te educou, seu pai ou sua mãe, o porquê que eles te transmitiram aquilo que transmitiram, e você vai pegar isso e trazer o significado para a sua vida. Depois que você consegue entender isso e traz um novo significado, você começa a encontrar o seu propósito. Porque o seu propósito não é aquela coisa de, eu tenho um propósito só. Você significa a tua vida e nessa vida significada, encontrada, a partir dessa reflexão, você começa a entender que aquilo que você faz tem sentido pela pessoa que você é. Não pelo que fizeram com você, mas pelo seu vir a ser, pela sua construção, pela construção de uma pessoa nova, pela construção de uma visão nova. E aí dentro de um relacionamento, você vai entender o seu propósito, que é fazer o bem, que é cuidar daquela pessoa, que é se dedicar a um relacionamento. No seu trabalho, você vai procurar ser pontual, você vai procurar estudar mais, você vai procurar dar o seu melhor, você vai entender que você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para você, e ali você encontra o seu propósito. Com seus amigos, você vai sempre trazer uma palavra legal, você vai procurar se interessar pelas suas amizades, você vai procurar se interessar pelos seus familiares, você vai até fazer um caminho de retorno em relação àqueles que te maltrataram. A tua vida fica muito melhor. Você se desapega de coisas inúteis, coisas que não estão construindo nada em você. E mesmo você lembrando das coisas ruins que fizeram com você, você já consegue entender o significado daquilo, porque você entende a origem de quem te passou aquilo. Aí você encontra propósito. Por quê? Porque você está se responsabilizando pelo teu processo. Você não está transferindo isso para ninguém.
Ah, não, é culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Não, não é transferir. Quando eu vi esse filme, eu fiquei observando sobre o significado que essa moça estava dando para a vida, sobre o propósito dela que estava turvo, ela não conseguia se encontrar no trabalho, ela não conseguia se encontrar nos relacionamentos, não conseguia se encontrar na família, não conseguia se encontrar com os amigos. Eu me lembro que o pai dela deixou a mãe dela. E a mãe dela, quando falava do pai para ela, falava só coisas ruins do pai. Então a cabeça da pessoa, do filho que está ali num ambiente, recebendo essas informações subjetivas, essa pessoa está absorvendo esse ambiente. Essa atriz ali, né, do filme, ela foi absorvendo, essa pessoa nesse filme, ela foi absorvendo essa realidade. E a vida ficou sem rumo, sem rumo. Ela estava sempre procurando ser aprovada ou aprovada e nunca conseguia se responsabilizar com a sua vida. Então, eu estou muito contente de ter extraído tanta coisa de um filme de 1h38. Né? Encontrar significado, encontrar o propósito, se responsabilizar. As pessoas têm falado sobre propósito somente em relação às realidades financeiras. Você deve estar escutando aí, né? Tem muitas pessoas que falam sobre propósito. Você encontra seu propósito e você só encontra seu propósito se você ganhar dinheiro. Você só encontra seu propósito se você ganhar rios de dinheiro, e aí sim você encontra o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entende algumas coisas da vida, principalmente no que diz respeito ao significado, quando você entende o significado da sua vida, quando você entende aquilo que você passou e está passando ou vai passar, você começa a desvendar o seu propósito. Porque o seu propósito está atrelado àquilo que você é. Se você é uma pessoa que tem significado na vida, se você é uma pessoa que tem sentido na vida, se você é a pessoa que se encontra nessa realidade, com significado, com sentido, as coisas que você fizer, elas serão coisas propositais. Aí está o propósito. Você fazer as coisas de maneira proposital. E veja que quando eu falo isso, é em relação a fazer algo de bom. Aí você se torna alguém que é tipo como um imã. Você atrai as coisas, você atrai pessoas. Não é essa questão da lei da atração que eu estou falando, não. Mas de você flui tanta coisa boa que as pessoas até olham assim e falam assim, caramba, mas você já passou por tantas coisas difíceis na vida? Sim, mas essas coisas difíceis, elas te forjam. Essas coisas difíceis, elas te preparam. Olha para as coisas difíceis como um preparo para um futuro melhor, para dias melhores. A pessoa que passa por dificuldade e fica só se lamentando, ela não consegue encontrar saídas para ser feliz. Ela mergulha ali e começa a canalizar aquela energia que é para ser canalizada para algo bom, a pessoa vai canalizando para coisas ruins. Você pode ter passado pelo que você passou. Eu não estou aqui querendo dizer que fulano ou beltrano sofreu mais do que um sofreu mais do que o outro, ou uma sofreu mais do que a outra, não. O que eu trago aqui é para que você entenda que o que você passou, ou está passando, ou vai passar, você precisa encontrar o significado disso. Cara, tem um significado. Depois que você encontrar o significado, você vai se encontrar na situação. E aí você vai pegar isso e vai conduzir a sua vida, pegando essa realidade difícil, se responsabilizando e agindo de maneira proposital. Você sabia que o que você viveu e vive hoje, você pode ajudar outras pessoas?
essa menina do filme, se ela pegar isso, tudo que ela viveu, ela pode trabalhar com autoestima. Por quê? Por que eu estou dizendo isso para você? E pega esse insight. Um trauma superado, um trauma que você encontra significado, te gera propósito. Você sabe o que é ser forçado ou forçada para viver uma coisa. Você sabe quais são as dores que você passou por causa desse trauma. E você sabe o que é encontrar significado, ou seja, você sabe o que é passar por aquele vale da vida, do trauma que você viveu, das dificuldades que te fizeram descer naquele vale e do que você encontrou como combustível para vencer. Você passou pelas fases, seja qual o trauma for. Se você encontra uma pessoa que esteja passando pela mesma situação, você tem propriedade para falar. Você tem repertório para falar. Você tem como fazer as perguntas assertivas para que aquela pessoa se encontre. Não que você será o salvador da pátria ou a salvadora da pátria, que você vai salvar o mundo, não é isso. Mas você pode fazer o mundo de uma pessoa melhor, porque você vai, através da sua vida, dizer para aquela pessoa que você entendeu o significado dos seus traumas, de onde ele veio, quem você se tornou e o que aquela pessoa pode se tornar à medida que ela enxergar coisas na vida dela que ela não está enxergando. E você vai ser esse farol que ilumina, esse farol que hoje tem sentido e contribui na vida das pessoas para que tenham sentido. E certamente você vai se encontrar uma pessoa diferente. Porque as pessoas vão olhar para você e falar assim: caraca, obrigado. Eu não enxergava a vida assim. Hoje eu estou enxergando a vida assim porque você me ajudou. Às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, às vezes é um escutar. E hoje as pessoas estão tão aceleradas, o mundo está tão acelerado, que a gente não para nem para ouvir as pessoas. Se você está aqui no final desse vídeo com 22 minutos, é porque você tem uma perspectiva diferente da vida. Você quer instrução, você quer melhorar. Esse vídeo aqui está cheio de instrução. É porque sou eu que estou passando? Não. É porque o vídeo tem substância. Eu quero sempre abrir a câmera e trazer coisas com substância. Sempre eu vou conseguir? Não. Mas sempre eu vou tentar dar o melhor aqui para que você consiga encontrar significado na tua vida, consiga encontrar o seu propósito genuíno, não o propósito externo de coisas, não. Mas você encontrar significado, encontrar o seu propósito, ou melhor, não é encontrar o seu propósito, é encontrar propósito nas coisas que você faz. Ou seja, agir propositalmente e se responsabilizar pela tua vida. Ninguém te deve nada, ninguém tem culpa e você não é vítima. Encare a realidade. Encare a realidade, mesmo que seja dolorosa. Mas encarando você vai encontrar significado, encontrando significado você vai encontrar o propósito, e o propósito vai te ajudar com a responsabilidade diante daquilo que só você pode fazer, que é cuidar da sua vida, que é cuidar da sua existência. Grande abraço para você e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.